Flamengo. Salve, salve galera, salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Flamengo, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL, no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Flamengo campeão carioca, e para conversar um pouco sobre o título, sobre o que está acontecendo no clube, a gente está aqui com o nosso colunista Rodrigo Matos. Fala, Rodrigo, tudo bem? Fala, Pedro. Tudo bem por aqui? Estamos aqui também com o nosso repórter Alexandre Araújo, que está cobrindo o dia a dia do Flamengo. Fala, Alexandre, beleza? Fala, Pedro, tudo bem? Agradecendo o convite mais uma vez. Eu começo pedindo para você comentar, Rodrigo, a vitória do Flamengo sobre o Fluminense, que acabou sendo uma vitória com autoridade, né? Uma vitória daquelas que pouco se pode contestar, né? O Campeonato Carioca está virando, né, Pedro, quase uma coisa meio protocolar para o Flamengo, né? Pela distância que ele tem para os adversários, né? Se você olhar aí no milênio, ele já tem mais títulos que todos os outros juntos, os outros três grandes, né? Vasco, Fluminense e Botafogo. E aí, especialmente agora que teve essa distância grande financeira, a vantagem aumentou. E é claro que a gente comentava antes que o Fluminense tinha chance, porque é um time que está na Libertadores, não é um time qualquer, digamos assim, né? Se reforçou, mas assim, já no primeiro jogo você viu um Flamengo melhor, mas que caiu muito no segundo tempo, por conta disso deu uma chance de reação ao Fluminense. Mas nesse segundo jogo, nem isso. Quer dizer, você somou tanto as qualidades do Flamengo, né? Gabigol ali, como sempre, presente, decisivo em jogos finais, fez 2 gols já de cara no primeiro tempo, apesar de ter tomado uma bronca do Diego no intervalo. Ele mesmo falou, joga em mim que decide, né? E realmente decidiu. E do outro lado do Fluminense, um problema ali que, primeiro, o ataque deles que não marca, né? E aí torna o time um pouco competitivo para marcar na frente. Só conseguiu fazer uma marcação-pressão ali 10, 15 minutos, depois recuou e aí começa a dar campo para o Flamengo, é fatal. E além disso, o goleiro do Fluminense falhou bastante, né? Sim, se a gente botar uma final Fluminense e Flamengo, provavelmente o Flamengo vai ganhar 8-10 ou 9-10, sei lá. Pode fazer aí um palpite nesse sentido. Mas quando o goleiro falha nos 3 gols, como ele falhou também, ajuda bastante o time rival, né? Ele primeiro cometeu um pênalti atabalhoado no Everton Ribeiro, né? Quando tem um passe do Gabigol. É Arrascaeta. O passe do Gabigol. Depois toma uma bola que o Gabigol chutou meio sem ângulo. E no terceiro gol ainda ele solta a bola no pé do João Gomes na pequena área ali depois do chute do Pedro. Então, quer dizer, você já enfrenta um adversário superior, entra com um time pouco competitivo e o seu goleiro erra em todos os lances, aí realmente não tem muita chance de você reagir, né? O jogo acabou sendo fácil para o Flamengo, né? Mas aproveitando que você tocou no assunto, esse segundo gol, até concordo que pode ser considerado uma falha ou talvez uma bola defensável, mas o Gabigol chutar essa bola para o gol, para mim é uma coisa muito surpreendente, é uma coisa que poucos jogadores fariam, né? Um traço de alguém que realmente busca o gol a qualquer custo e eu consigo pensar em poucos jogadores, né? A não ser o próprio Gabigol, alguém como talvez o Luiz Fabiano, quando jogava, que tentaria finalizar aquela bola do jeito que ele finalizou, né? Uma coisa de realmente um predador da área, assim, fazer aquilo. Eu concordo contigo, ele já tinha tido uma outra chance, inclusive que o ângulo era melhor, né? E que ele acabou não fazendo gol, que caiu na perna esquerda dele. E não é uma posição tão usual de conclusão dele, porque o Gabigol, como ele joga, apesar de se mexer muito, ele em geral está um pouco mais na faixa direita do campo, né? Então ele, em geral, ele tem a perna esquerda para
para conclusão com a interna. Como ele não chega a ser um ponto invertido, mas ele em geral tem a perna de dentro, esquerda, para bater do outro jeito. Essa perna de fora é menos comum dele ter, mas ele já fez alguns gols assim. E realmente, concordo, era pouco ângulo e ele bateu muito forte. Mas ainda assim, eu acho que um goleiro, se fosse um goleiro de primeiro nível, tinha conseguido pegar, porque estava ali, enfim, dava para fechar o ângulo. Mas é mérito, sim, não é? Apesar de ser falha, eu acho, do Marcos Felipe, não acho que tira o mérito do Gabigol de tentar um lance difícil mesmo. Ele chutou muito forte, né? Dificultou para o goleiro. Sim, sim. Muito forte e surpreendente. Eu, quando estava assistindo, fiquei surpreso que, nossa, ele chutou essa bola pro gol. E Alexandre, mais uma vez, decisivíssimo, né? Eu acho que não tem nem mais o que se falar do Gabigol, além do que já foi falado. É um cara que realmente, em todos os momentos decisivos, ele tá lá, né? Sim, exatamente. E até eu vi uma declaração recente, acho que o Zico falou que realmente está fazendo por merecer, né, em estar no Flamengo de todos os anos, e é isso. Acho que de 2019 para cá, se formos lembrar aí, foram poucos os jogos decisivos em que o Gabigol passou em branco. E não à toa, é o grande, talvez, rosto desse time, né? É o ídolo de uma molecada e de uma geração de rubro-negros que está crescendo, vendo esse time simplesmente empilhar taças, e ele realmente, em todas as finais aí, ou quase todas, né, para ter essa margem aí, em quase todos os jogos decisivos, apareceu bem, fez gol, que é a grande função dele, ou se ele não fez gol, ajudou muito a equipe, e assim, uma sintonia desse ataque do Flamengo, que a gente até lembrou aqui no lance do pênalti, né, que o Rodrigo até acho que muito bem colocou como um lance meio atabalhoado do goleiro, mas a movimentação do ataque do Flamengo é um negócio que, assim, realmente é muito complicado de você marcar, né? Aquele lance ali, o Arrascaeta faz uma diagonal e o Gabigol enxerga essa movimentação e coloca ele na cara do gol. Então, assim, voltando ao Gabigol, né, é um jogador muito decisivo, que está num time extremamente encaixado, com um ataque que é muito difícil de ser marcado, e acho que nesses dois jogos, com méritos, levou. Acho que nesse segundo jogo a gente pôde ver um time muito intenso. Acho que tirando ali talvez o começo do segundo tempo, né, quando o Roger mexeu algumas peças e conseguiu aplicar um pouquinho mais uma marcação-pressão, o time foi muito superior e fez por merecer esse título com grande vantagem. Rodrigo, você falou... Pode falar. Só complementar que o Alexandre falou que o Zico botou ele na seleção de todos os tempos, né? Acha que já caberia ele na seleção de todos os tempos do Flamengo. Salvo engano, foi essa a declaração do Zico. E se você for pensar nos centroavantes históricos do Flamengo, e pensar em maior e não necessariamente melhor, de fato faz sentido. Eu acho que ele disputaria ali com o Leônidas, que é um centroavante histórico, formação do Flamengo, enfim, e do futebol brasileiro. Porque embora o Flamengo tenha tido o Romário não é maior na história do Flamengo, né? Porque fez muito gol, mas não teve as participações tão decisivas em campanhas, né? Então acho que já faz sentido mesmo que o Zico diz que ele já está ali na primeira prateleira dos 10 maiores jogadores ali do Flamengo. Com um detalhe, né, que ele não tem nem 25 anos ainda. Isso que eu acho que é o mais impressionante. Ele já está nessa prateleira, por mais que se discuta, né? Eu acho que você vai ter torcedores que acham que ele está em uma prateleira, outros acham que ele está talvez um pouquinho abaixo, mas que ele está aí na briga para ser um dos grandes nomes da história do Flamengo, ele está, e ele não tem nem 25 anos ainda. E o prognóstico de carreira dele, de trajetória até agora, e como a gente sabe que costuma funcionar o mercado europeu, acho que tem boas chances dele fazer a carreira dele aqui no Flamengo. No Brasil ele não joga em outro time, não tem outro time que tem condição mais de ter ele, a não ser o Flamengo. Se ele não for para a Europa aí nos próximos 5 anos, é impressionante parar e pensar aonde ele pode chegar, né? Acabou casando essa coisa, né, dele ter ido para a Europa antes de chegar ao Flamengo, né?
Então, por isso, a estadia dele se prolonga mais tempo, porque ele passou por 2 times, a Inter de Milão e o Benfica, já ganhou aquele carimbo que o futebol europeu costuma dar para o jogador que vai e não fica. E aí a gente pode fazer uma discussão longa para saber se isso é justo ou não, se ele teve as oportunidades, como que ele entrou. Na Inter ele jogou pouquíssimo, aliás, né? Investiram muito dinheiro nele e ele jogou muito pouco. Mas o fato é que isso torna a estadia dele mais longa aqui no Flamengo e provavelmente deve se prolongar por alguns anos, e eu acho que você tem razão, vai conseguir feitos aí que são raros nesse futebol moderno, né, em times brasileiros. Em geral, o cara acaba indo embora, né? Sim. E aí eu te pergunto, e depois queria ouvir o Alexandre também, se ele mantém mais 5, 6 anos nesse ritmo, a prateleira que a gente vai estar discutindo, ele é a do Zico, é a mesma ou é o logo abaixo, mas o Zico único acima dele? Eu acho que vai ser impossível em termos de tamanho que se discuta outra coisa, né? Você coloca aí mais 2, 3 brasileiros, mais uma Libertadores, talvez 2 nos próximos 5 anos, fazendo gols, eu acho que fica impossível a discussão ter outro rumo que não esse. Acho que assim, nunca vai existir nenhum jogador que tenha a identificação e os feitos que teve o Zico pelo Flamengo. Isso é um fato, não vai existir. Então a discussão com o Zico não existe. A partir do momento que a discussão com o Zico não existe, eu concordo contigo que eu acho que ele já está entre os 10, mas assim, entre os 10 maiores da história do clube, mas ele pode ainda avançar umas casas e estar ali realmente só abaixo do Zico, dependendo de como se transcorrerem, porque ele vai se tornar, de repente, a cara do segundo time mais vitorioso da história, ou o primeiro, eventualmente, se você... dependendo dos títulos que vier a conquistar, né? A gente ainda não sabe como é que vão ser as próximas temporadas. Tem que lembrar que o time da década de 80 ganhou 4 brasileiros, um Mundial e uma Libertadores, né? Fora cariocas, enfim. Esse time já tem um acúmulo de títulos considerável, dos mais importantes você tem 2 brasileiros e uma Libertadores, né? E ele, sem dúvida, é o grande símbolo disso. Eu acho que uma coisa que me impressiona na característica, além da técnica, né, que é um jogador muito técnico, é como ele consegue ser um jogador quente e frio ao mesmo tempo. Quer dizer, é um jogador que tem aquela capacidade de se desligar da pressão do jogo, no sentido de não sofrer com isso. Você vê como ele bate pênalti, como conclui a gol quando está na cara do gol, tal. Mas, ao mesmo tempo, não é um jogador que fica alheio ao clima. Pelo contrário, é um jogador que participa muito, discute no lado do campo. Você vê que ele claramente não é aquele jogador que fica alheio. Como, por exemplo, o Romário era muito frio, mas se você fosse ver, ele era um cara que participava de forma mais decisiva e era menos, digamos assim, quente, né, dentro do campo. Então, isso eu acho que é uma combinação muito boa, e que às vezes eu acho que ele está aprendendo a dosar, porque antigamente ele acabava tomando muito amarelo, sendo muito expulso, né? E eu acho que aos poucos ele está começando a melhorar isso. Ele é bem competitivo, né, o Alexandre? É um jeito de ser competitivo, talvez até meio parecido com o do Neymar, assim, se você for ver a descrição mesmo, né? Sim, sim. Ele é um cara que realmente foi o que o Rodrigo falou, ele se movimenta muito, ele é um cara muito intenso em campo, né? Acho que quem consegue observar os jogos do Flamengo, repara um Gabigol intenso e querendo o tempo inteiro. Ele mesmo diz isso, que ele é fominha, né? No jogo agora no Carioca, ele mesmo tinha pedido para voltar um pouco antes que o restante do elenco, né? Então, assim, ele é um cara fominha, um cara intenso, e aí eu concordo com que a discussão, talvez daqui a alguns anos, vai ser realmente a prateleira em que vai se colocar o Gabigol. E eu acho que ele, hoje em dia, no futebol de hoje, né, que ele tem esse ingrediente da rivalidade. O Gabigol é um cara que desperta amor e ódio. Eu acho que ele consegue algo muito interessante hoje em dia, que é a idolatria. Ele é quase que um jogador nacional, né? Ele é um ídolo do Flamengo. Os rivais odeiam o Gabigol, não gostam do Gabigol, mas a criançada
tem uma molecada que, independentemente de time que torça, quando faz o gol, imita o Gabigol, né? Tem uma geração aí que está vendo o Gabigol como grande goleador, como grande camisa 9 do Brasil, não só do Flamengo. E eu acho que isso é interessante. Acho que talvez o jogador que talvez conseguiu isso um pouco antes foi o Neymar. O Neymar ele se transformou num jogador nacional. E aí eu acho que a gente poderia entrar aqui numa discussão infinita sobre a questão da rivalidade e tudo mais, mas acredito que o Gabigol esteja conseguindo um patamar aí, pelo menos entre uma geração de novos torcedores que ultrapassa um pouco também essa questão do Flamengo. Acho que extrapola os muros da Gávea e você vê muita molecada hoje vê o Gabigol como um grande jogador, independentemente de time, imitando e comprando produto. Acho que isso, hoje em dia, é muito mais difícil e ele tem conseguido. Sim. A gente vai para o intervalo aqui rapidinho, em 1 minutinho a gente está de volta. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Salve, salve, galera! Estamos de volta aqui com o nosso podcast UOL Flamengo. A gente vinha falando um pouco do Gabigol, decisivo mais uma vez, do peso que ele tem para a história do Flamengo. E voltando um pouquinho ao Campeonato Carioca, o Rodrigo falou um pouco dessa hegemonia do Flamengo no Campeonato Carioca. Mas é uma coisa meio... O jogo, né? Uma final de Carioca é uma coisa um pouco traiçoeira para o Flamengo, porque é aquele jogo que o título não traz mais tanta celebração, tanta felicidade e tanta paz, e ao mesmo tempo que uma derrota pode trazer muita pressão e trazer muito problema, né, Alexandre? Então, é sempre uma coisa difícil de navegar. Sim, o Ceni, na verdade, assim, foi o que a gente tinha conversado, né, recentemente, numa outra edição do podcast, sobre como o Carioca se transformou numa casca de banana aí para o Flamengo, né? Que é mais ou menos isso, a vitória não vale tanto, talvez, e uma derrota é uma catástrofe. Eu acho que essa semana, trazer paz no Flamengo, acho que é uma expressão pesada, né? O Flamengo ele tem sempre ali um bastidor animado, uma cobrança a mais. Agora, eu acredito que essa semana seja o Ceni esteja conseguindo navegar em mares um pouquinho mais tranquilos. Ele tem um compromisso para a Libertadores, mas já classificado. É claro que você melhor pontuar nessa primeira fase é bom, mas já chega classificado, pós-título. Então, acho que nessa temporada aí, essa semana, o Ceni, né, consiga ter um pouquinho mais de calma, vamos dizer assim, não paz, mas um pouquinho mais de calma, para trabalhar e conseguir implementar ainda mais elementos do estilo de jogo que ele pretende colocar em prática, que a gente vê aí, quem acompanha um pouquinho mais os jogos, tem reparado que ainda tem alguns pontos que o Ceni ainda não conseguiu consertar nesse time. E isso é essencial para o início do brasileiro, ainda mais que começa o brasileiro contra talvez o grande rival nacional nos últimos anos, né, que é o Palmeiras. Então é um jogo que já ganha um peso grande por ser a primeira rodada e por ser esse grande rival nacional, mas eu acredito que é uma semana que o Ceni talvez tenha conseguido dormir um pouquinho mais tranquilo. Uma parte da torcida do Flamengo já desenvolveu um pouco essa dinâmica com o Rogério Ceni de que a coisa vai bem, aí um jogo um pouco pior, e ele é péssimo, e começa já uma pressão que é até grande, talvez até demais, pelos resultados que ele apresentou até agora como técnico no Flamengo. E essa semana, para mim, tem a cara de ser uma casca de banana, né? Ganhou o Carioca, beleza, mas puta, tem Libertadores e tem o Palmeiras no fim de semana. E quer dizer, na próxima terça-feira aqui, o cenário pode ser completamente outro já, né? A paz dele dura pouco, né? Eu acho até uma boa comparação a gente fazer com o Abel Ferreira, por exemplo, no Palmeiras, que não ganhou, né, as finais nesse início de temporada, e a torcida do Palmeiras defende muito ele, né? Independente dos resultados, pode fazer uma crítica aqui ou outra ali, mas não vou nem levar em consideração um muro pichado, que isso aí é 2 ou 3 caras, mas enfim. Mas você vê ela muito do lado dele, enquanto o Ceni tem que estar se provando o tempo inteiro.
se ele erra, é fatal, digamos assim, né? Tudo culpa dele, digamos assim. Eu acho que as críticas em cima dele são exageradas, no sentido de que tem uma antipatia grande da torcida, mas o time tem vários problemas, de fato, que tem que ser apontados. A questão de defesa, bola aérea, não aconteceram nessa final do Carioca. Realmente foi uma atuação em que o Fluminense não incomodou o Flamengo, mas que aconteceram em outros jogos importantes, como no meio da semana passada da Libertadores. Teve uma opção ali por uma escalação muito diferente, né? Era o mesmo sistema, mas muito diferente, com o Léo Pereira jogando de lateral, meso-lateral, meso-zagueiro, e que gerou ali uma questão de que eu podia ter colocado em risco a classificação, deixado a classificação da Libertadores viva até a última rodada, né? Eu acho que foi uma estratégia discutível, né? Ele diz que não foi para poupar para o estadual. Parece um pouco difícil acreditar, porque que usou aquela informação tão diferente se não era para poupar, né? Mas concordo que tem uma pressão muito exagerada. Acho que tem que ser apontado sempre os problemas do time, e isso é papel tanto de jornalista quanto do torcedor, cobrar e tal, mas eu acho que de vez em quando parece que tudo é problema dele, não necessariamente é assim. Os jogadores também erram, tem problemas às vezes do time que não são relacionados a ele, e tem problemas que são relacionados a ele. É fato que ele vai sempre tendo que conquistar uma sobrevida, até por isso que eu acho que teve essa importância para a final do Carioca, que como o Alexandre comentou, que acaba se tornando uma obrigação, e se não ganha é um problema. Se ganha, é só você ver a reação que teve a diferença entre a torcida do Flamengo e a do São Paulo com o título, né? O do Flamengo foi comemoraram e tal, mas é meio protocolar, enquanto o São Paulo estava milhares de pessoas aglomeradas fora do Morumbi, naquela cena ali lamentável no meio de uma pandemia, mas enfim, dá uma demonstração do como reagem de forma diferente a dois títulos estaduais, né? Sim, o São Paulo vivia, né, um pouco atípica, estava um pouco desesperado, acho, por esse título. Eu acho que a reação, se o Palmeiras tivesse ganhado, por exemplo, teria sido menor, teria sido mais parecida com a do Flamengo, assim, não fez mais que obrigação, quase isso, sabe? Mas o Paulista ainda é um pouquinho mais aberto e mais competitivo que o Carioca, né? Mas o fato hoje se jogou um patamar muito alto de cobrança para o Flamengo, que se exige de futebol e de nível de jogo e de resultado é absurdo e muito acima do que já se viu. E aí, quando se coloca as expectativas lá no alto, qualquer coisa que não seja a perfeição se torna passível de crítica. Sim. E a gente está chegando perto aqui do fim do nosso tempo. Queria só, antes da gente terminar, abordar um assunto, Alexandre. O Gerson dificilmente vai seguir até o fim do ano no Flamengo mesmo. A tendência é que ele saia, né? As coisas estão caminhando, né? Até ontem mesmo, numa entrevista à TV Bandeirantes, o Marcos Braz falou, né, que por enquanto só o clube francês, ele não citou nomes, né? Ele falou um clube francês foi o único que fez uma proposta firme e tudo mais. Então, assim, ele não até acredita que possa ter uma concorrência, mas por enquanto o Olympique de Marseille está na frente. Agora é ver se as coisas chegam a um denominador comum, mas estão caminhando. E caso ele saia mesmo agora, existe já alguma conversa de como substituir um jogador dessa qualidade? Opções em cima da mesa? Algum caminho definido? Olha, acho que substituir o Gerson vai ser muito complicado, né? Acho que é um jogador que ele voltou ao Brasil. As pessoas acho que tinham a imagem do Gerson, ainda aquele Gerson do Fluminense, né? E ele voltou ao Brasil um outro jogador. Então, acho que realmente fez muita diferença nesse Flamengo, faz, né, muita diferença nesse Flamengo, foi peça importantíssima nessa geração multivitoriosa. Então, o Ceni, numa coletiva recente, disse que já vinha conversando com o Flamengo sobre a chegada de 3 nomes. Ele até na hora falou que desde que eu estou aqui não chegou nenhum reforço, mas aí vale lembrar que teve o Bruno Viana, né, que foi a única contratação da temporada, o zagueiro. Então, assim, ele falou em 2 ou 3 nomes que ele já vinha conversando com a diretoria e acredito que já esteja se preparando sim, porque com o poder que o Flamengo tem,
acho que tem como se organizar bem para tentar substituir à altura um jogador que com certeza vai fazer muita diferença. Mas não está sobrando dinheiro, né? Essa venda, inclusive, vai ser muito para fechar o ano financeiro do clube. Vai ter uma sobra de dinheiro ali dessa venda, se for pelos valores que estão, enfim, negociados agora, mas uma boa parte vai ser aí para fechar o ano. Vai sobrar uma outra parte que eventualmente eu acho até que talvez seja investida em Thiago Maia, que já está aí, já revelou que entrega mais ou menos a mesma posição. Você vai falar assim, não é do mesmo nível. Amigo, o mesmo nível do Gerson não vai encontrar. Não vai encontrar. Então esquece, assim, mas você tem ali um jogador que seria um bom substituto, que é um bom nível, mesma posição, mais ou menos, né? E aí tem também os jogadores da base ali, João Gomes, que pode trazer um ou outro, mas assim, não adianta que tendo que fechar as contas e com o dinheiro que eventualmente sobre dessa venda, não vai achar um jogador do mesmo nível. Eu acho que mesmo se o Flamengo recebesse 25 milhões de euros e fosse pro mercado com 25 milhões de euros, não seria fácil achar um cara como o Gerson. Menos do que isso. E eu acho que é um pouco isso, porque o próprio Gerson, quando veio ao Flamengo, as pessoas acho que também não esperavam esse Gerson que se apresentou em campo. Né? Quando ele veio no meio de 2019, acho que principalmente quem não acompanhava tanto, lembrava de um Gerson numa posição diferente no Fluminense, com mais outras características, e ele voltou um jogador completamente transformado e um volante construtor que realmente conseguiu ajudar muito, né? Um jogador, como o pessoal gosta de dizer, um jogador moderno. Então, acho que até o próprio Gerson, até quem não acompanhava, se surpreendeu com essa atuação do Gerson, esse desempenho que o Gerson teve com a camisa do Flamengo. Uhum. É isso aí. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Rodrigo. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do nosso podcast UOL Flamengo. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje a gente contou com as participações do Alexandre Araújo e do Rodrigo Matos. A edição de áudio do Amer Menegassi e a coordenação é do Bruno Doro e da Juliana Carpanês. É isso aí. Sigam aqui com a gente. Na próxima terça-feira a gente está de volta com muito mais informação e opinião sobre o Flamengo. Obrigado pela companhia. Um abraço.